Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu vou ler um texto que está em Lucas 15, a partir do versículo 11, que diz assim: Título: Parábola do Filho Pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me cabe, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. No versículo 16 diz assim: Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. 20. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestilho, e põe um anel na mão, e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos, e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aí é o versículo 24. Jesus ele estava, tinha acabado de sair, da casa de Zaqueu, tinha acabado ali, Zaqueu era um publicano, e ele, um cobrador de imposto. Publicano era um cobrador de imposto. Então, ele estava sendo ali pelos fariseus, ele ouvia algumas murmurações e ele conhecia o pensamento daqueles homens que murmuravam entre si a respeito de que Jesus não era o Messias, o julgando por ele se assentar com publicanos, entrar na casa de publicanos. Então Jesus vê ali uma necessidade de ensiná-los através de uma parábola, de um ensino. E Jesus começa então a falar sobre a parábola do filho pródigo. E quando Jesus conta essa parábola, e ele fala a respeito do filho, que pede ali, esse filho ele vai, para a terra longínqua, a palavra diz que ele vai para distante, uma terra distante. E dentro do texto nós vemos que essa terra não era ali entre os judeus, porque os judeus eles não apacentam porcos. Eles não apacentavam porcos, até porque dentro da lei, de Moisés, no livro de Levítico, eles não comiam, porcos. Então, não tinha lógica eles criarem porcos. Então, quando esse filho ele vai para uma terra distante, fala que ele vai ali para uma terra dos gentios, que eram apacentadores de porcos. E nós vemos em uma passagem que Jesus ali, quando vai até o endemoniado Gadareno, onde eles assentavam, naquele trecho, naquela terra ali, eles apacentavam porcos. E aquelas cidades ali, elas eram de deuses pagãos. O povo ali adorava deuses pagãos. E quando eles faziam essas festas pagãs, eles ofereciam, como sacrifício o porco. E a partir do momento que era oferecido, eles comiam, eram distribuídos entre eles ali a carne do porco. Então, esse filho pródigo dá-se a entender que ele foi para uma dessas terras onde ele procura um cidadão para que, depois que ele gastou tudo, ele viveu dissolutamente, a palavra não fala, mas no hebraico a gente vai lá buscar nas raízes, diz que
fala de glutonarias, ou seja, ele gastou com glutonarias, com bebidas alcoólicas, com muito vinho, né, com festas, com, né, todo tipo de, né, coisas que o dinheiro dele dava para ele fazer. Ele viveu dissolutamente, né, em orgias, né, fala de até mesmo de prostituição. Então esse filho, ele gastou tudo que ele tinha, restando a ele procurar alguém para ele trabalhar como pastor de porcos. Ele foi apacentar porcos e ele desejou comer a comida dos porcos. Tamanha a necessidade e a fome que esse filho passou. Isso também nos leva a entender que ele necessitou passar por isso para que ele se lembrasse. Né? Muitas vezes nós vemos uma pessoa passando por lutas, por dificuldades, mas o filho pródigo, ele precisou passar, apacentar porcos, perder tudo que tinha, para ele se lembrar que na casa do pai ele tinha fartura de pão. Os jornaleiros, os trabalhadores do seu pai, tinham fartura de pão. Então, esse processo que o filho pródigo passou foi necessário para que ele entendesse a sua própria necessidade de voltar à casa do pai. Então ele se levantou, precisa de uma atitude, tá? E levantou-se no versículo 20, precisa tomar uma atitude. Não continue na posição que você está. Lembre-se que na casa do pai tem fartura de pão, tem alimento, os trabalhadores, os jornaleiros. O pai não faz acepção, todos comem na mesa do pai. Então não há diferença, então há fartura de pão. Então ele toma uma decisão, ele se levanta e vai até o pai. E o detalhe, o pai, de longe, o pai já estava aguardando por ele. Ou seja, o pai sabia, né, que ele voltaria. O pai sabia e esperava, ansioso, para dar um abraço no seu filho. Tanto esperava que ele manda, né, traga depressa o melhor vestido. Ele tinha tudo preparado, melhor vestido, põe um anel no dedo, sapato nos pés, alpacas nos pés. Então, tudo preparado. O pai já tem tudo preparado, só esperando a volta do filho. Trazei o bezerro cevado. Ele tinha um bezerro cevado para o filho. Já preparado, já estava cevado. Né? Matai-o e comamos e nos alegramos. Né? Quantas vezes nós vemos alguém entrar, né, na casa do pai, né, necessitado, muitas vezes apacentou porcos, né, perdeu tudo que tinha, e nós olhamos com um olhar, eu estou falando como ser humano, olhamos com um olhar de desprezo. Poxa, tinha tudo, saiu, perdeu tudo, jogou tudo fora. Fazemos como o filho que estava dentro de casa, né? O filho mais velho, o que tinha mais experiência, que também recebeu herança, porque a palavra aqui nos fala que ele partiu a herança, ele repartiu por eles. Então, já tinha sido repartida uma herança. Então, todos têm parte igual. Mas o pai, ele não despreza o filho. Quando o filho chega redimido, arrependido, sabendo que errou, pedindo perdão, arrependido, o pai conheceu o coração do filho, para o filho voltar, passar por cima do seu orgulho, pedir perdão, né? Havia ali um arrependimento. Quando o pecador se arrepende, né, dos seus erros, das suas falhas, da vida pregressa que leva, né, mesmo que ele tenha jogado e desperdiçado tudo que ele recebeu, o pai o recebe de braços abertos, com uma festa preparada. Bezerro cevado. Houve um sacrifício de um bezerro para que todos se alegrassem
com o seu retorno. Tem um bezerro preparado. Houve um sacrifício. Jesus morreu pela sua vida. E vai haver festa no céu. Ei, aleluia! Vai haver festa no céu. O dia que esse pecador se arrepende e volta para a casa do Pai. Recebe essa palavra. Se você está distante do Senhor, se você está vivendo dissolutamente, gastando tudo que o Pai te deu como herança, melhores bens, melhores coisas que o Pai te deu, se você já perdeu ou se está perdendo, faça como o filho pródigo, levante-se e volte, mas volte arrependido para a casa do Pai, porque vai haver uma festa no céu. Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. E o Pai vai te receber de braços abertos. A paz do Senhor. Fique com a bênção de Deus. E em nome de Jesus, levante-se e volte à casa do Pai.